Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe o Dr. Lucas Serbati, advogado. Nós vamos falar sobre direitos e deveres dos idosos. Dr. Lucas, seja bem-vindo ao programa. O prazer é todo meu, Cida, estar hoje aqui no Olho a Olho com Cida Campos, falando um pouco sobre os direitos e deveres de todos os idosos. E com muito carinho, muita atenção, né, Dr. Lucas? Sim, é a melhor idade, mas infelizmente muitos percalços da vida, essas pessoas que deveriam estar num momento de felicidade, acabam passando por um momento de infelicidade, o que na verdade não deveria acontecer. E hoje eu acredito que nós vamos ressaltar esses temas e esclarecer muitos pontos de vista dos seus telespectadores que estão com dúvidas e inclusive estão passando por maus momentos. Dr. Lucas, SUS. É obrigação do SUS fornecer medicamento gratuitamente aos idosos? Cida, é muito importante essa pergunta pelo seguinte: hoje o Brasil possui uma lei chamada Estatuto do Idoso, é uma lei de vanguarda que resguarda todos os idosos. Infelizmente, às vezes não é aplicada na íntegra, mas o artigo 15 desse dispositivo legal, ele traz realmente o acesso e o direito a medicamentos. O poder público, ele é obrigado a fornecer não apenas medicamentos, mas próteses também e mais objetos de questão de saúde que os idosos precisarem. Então isso é muito importante, não deixe de procurar os seus direitos. Os idosos, acompanhantes, familiares devem dar esta atenção, porque o SUS é obrigado. O SUS é obrigado, os medicamentos são muito caros. A utilização, a quantidade de medicamentos também, a idade acaba obrigando a tomar uma série de medicamentos e o custo é muito alto. A aposentadoria é baixa, não tem reajustes e essas pessoas têm que se virar. A forma se você está tendo dificuldade de comprar, procura a Defensoria Pública, um serviço gratuito ou um advogado da sua confiança, caso o SUS não forneça os seus medicamentos, porque você tem uma lei que te resguarda, que é sua e você deve utilizar. Quais são os direitos dos idosos? Os idosos, justamente pelo Estatuto do Idoso, possuem uma série de prerrogativas. Por exemplo, a questão à saúde, é o direito à saúde que o idoso tem, que se amplia no caso dos medicamentos. Com questão a vagas de estacionamento, o poder público tem a obrigação de resguardar 5% de todas as vagas para idosos, é uma garantia legal. O direito à saúde, o direito ao respeito, à segurança familiar, à comunidade, a meia entrada também, os idosos têm esse direito, não apenas aquelas pessoas com até 29 anos, né? E além disso também tem direito à passagem. Da seguinte forma, se o idoso tiver mais de 65 anos, o Estatuto ele determinou essa data, essa idade, a pessoa tem direito à passagem gratuita municipal. Interestadual tem direito a 2 cadeiras, 100% gratuita, e as demais 50%. O idoso apenas ele deverá receber até 2 salários mínimos, deverá ir ao INSS para conseguir uma declaração e provar que a renda é essa, além de documentos pessoais e comprovante de residência. Tá? E isso é muito importante porque, estando falando da melhor idade, essas pessoas têm direito a passear. E esse passeio pode ser gratuito ou pelo menos em 50%. Essa lei, direito à passagem, se acaso a empresa fornecedora deste serviço negar, nesse dia não tem, nesse horário não tem, o que o idoso faz? Perde a viagem? O que acontece? 100% para viagens interestaduais é apenas 2 assentos no banco. Todos os demais, 50%. Se por algum acaso você achar que a empresa está omitindo informação e não estão ocupados esses 2 assentos, você pode reclamar, sem dúvida. Você pode utilizar a via administrativa do PROCON ou mesmo a própria via judicial, no sentido de você obrigar a empresa a fornecer esses 2 assentos de 100% e os demais a 50%. Dr. Lucas, quando um cuidador ou a família abandona o idoso, seja no asilo, seja no hospital, seja na rua, seja numa casa de saúde, existe punição para esta pessoa? Sim, isso é muito importante, Cida, porque infelizmente a gente tem verificado que tem aumentado os casos de abuso
E no caso, esses idosos eles têm sido realmente deixados de lado. Eles, na condição de vulneráveis, que não possuem capacidade de um autocuidado, o próprio Estatuto, como também o Código Penal, determinam figuras típicas criminais que essas pessoas podem ser inclusive presas. Tá? Se gerar o abandono do incapaz, a pena é de reclusão, mas se gerar lesão corporal, pode chegar a 5 anos, inclusive se tiver morte, pode chegar a 16 anos. E isso é regime fechado, não é semiaberto e você vai para casa, você trabalha e volta para a cadeia. Você fica lá definitivamente, são 16 anos de reclusão em caso de morte do idoso. Então quer dizer, a família, o cuidador, qualquer pessoa que esteja cuidando de um idoso não pode de maneira alguma praticar o mal, seja físico, sexual ou psicológico, né? Exatamente, porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que violência é somente física, mas não é. A violência pode ser psicológica, com ofensas, ou mesmo com silêncio, né? Muitas vezes os familiares fazem uma espécie de greve de silêncio com essas pessoas, o que é muito perigoso para um caminho para a depressão desse idoso. Existe a violência também material, que é aquela em que os parentes ou pessoas próximas, elas pegam dinheiro, que é a questão financeira, ou pega o patrimônio, pega comida, objetos móveis da residência. São diversas formas de violência. E tudo isso é respaldado, o idoso tem esse respaldo na lei para que ele possa questionar e efetuar denúncia contra esses parentes e tudo, para inclusive a polícia poder atuar. Prefeito Vitor Coelho, boa tarde. Boa tarde, Cida, tudo bem? Tudo jóia. Vim aqui com uma ótima notícia, eu tenho uma novidade para contar pra gente. Os asilos aqui em Cachoeiro do Itapemirim recebem uma atenção, uma verba da Prefeitura Municipal? Com certeza, isso aí já é uma verba que faz parte dos convênios, né, que a Prefeitura, através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, tem firmado com essas entidades que prestam um serviço belíssimo, né, e nós conseguimos aumentar essa verba esse ano. Alguns asilos a gente conseguiu aumentar em quase 90 e tantos %, né, referente ao que foi repassado ano passado. E também a gente tem a intenção de cada vez mais estar parceiros dessas entidades que prestam um serviço maravilhoso, tanto o Lar João 23, o Lar Nina Aroeira, o Lar Adelso Rebelo, a APAI, a Caritas Diocesana. Não são entidades importantes, fundamentais na prestação desse serviço, e o município quer ser cada vez mais parceiro dessas entidades e tem certeza que estamos no caminho certo para ajudar as nossas pessoas, nossas crianças, nossos idosos lá. Isso é uma grande verdade. Eu acho que os idosos, eles passaram por tudo na vida, é o momento de descansar até o momento de chegar à vida eterna, né? Então acho que tem que ter muito carinho, muita atenção mesmo, né, prefeito? Claro, e além disso a gente tem que pensar que um dia a gente vai chegar a essa idade, a gente pode precisar desse serviço um dia, então a gente tem que deixar esse legado para que todas as pessoas tenham esse acesso de qualidade e serviço bem prestado. Tenho fé em Deus que possamos chegar mesmo, eu quero. Esse mundo está difícil, está duro, mas eu quero permanecer aqui por um bom tempo. Prefeito, muito obrigado e sucesso na caminhada. Obrigado, Cida, um grande abraço a todos. Discriminação do idoso. Seja lá dificultando o acesso ao banco, ou à padaria, ao açougue, esse tipo de discriminação. Sim, isso também é muito importante, Cida, porque as pessoas acreditam que elas nunca vão envelhecer e elas acabam ofendendo as pessoas, não apenas com a atitude, mas também com a fala. E os idosos, seja pela questão financeira em um banco, que eles não podem de maneira alguma ser ofendidos, ser deixados de lado, como também no próprio comércio em si, tá? O próprio estatuto realmente ele é muito coberto por prerrogativas, e esses idosos eles não podem sofrer esse tipo de desprestígio, né? Considerando a idade deles. Eles são pessoas normais, são iguais a nós e têm todos os seus potenciais. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. É muito comum nas agências bancárias nós ouvimos críticas dos idosos, contra os idosos, no caso do atendimento prioritário imediato. Isso é uma garantia da lei. O próprio estatuto define isso.
E o que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem questão de falar alto para os idosos ouvirem isso, sentir isso. Isso não deixa de ser uma forma de preconceito. Se aquele idoso se sentir constrangido diante de todas aquelas pessoas que estão dentro do banco, pode existir sim o direito a uma ação por danos morais, pois é uma ofensa realmente. O comércio, como uma forma geral, se o idoso vai pegar um determinado produto e o comerciante vai e fala: olha, o senhor é idoso, o senhor não pode pegar isso porque sua mão está tremendo, é um preconceito. De maneira alguma isso pode acontecer. E, infelizmente, alguns casos vêm acontecendo realmente, aparecem na mídia ou mesmo no poder judiciário. Se o senhor, a senhora se sentir ofendido por a forma do atendimento, seja verbal ou mesmo através de gestos, isso é sim uma forma de preconceito. É uma forma de te atingir a sua integridade, a sua honra. E você pode procurar os meios para se precaver e garantir que o senhor não sofra mais nenhuma forma de preconceito. Dr. Lucas, e esse idoso não precisa ficar com medo, porque além da lei ampará-lo, ninguém vai fazer nada de ruim porque ele está denunciando, né? Ele ou ela. Exatamente. O senhor, a senhora possui uma lei que tem todas as prerrogativas necessárias. Você pode reclamar. Vocês têm, os senhores e senhoras têm o Ministério Público, Defensoria Pública, tem o Conselho do Idoso Municipal, tem a delegacia, existe o 190, o 181, são vários canais realmente que esses idosos têm para procurar se defender, para poder gritar e procurar os meios para encerrar essas atividades que venham de alguma forma lesioná-los, por agressões, por questões físicas, psicológicas e tudo. Existem meios sim, Cida, e é muito importante que essas pessoas tenham esse conhecimento para procurar se defender. Dr. Lucas, existem alguns idosos que eles permanecem em uma condição de vida desumana, às vezes até mesmo dentro de casa, sem alimentação, porque às vezes o genro, ou a nora, o filho ou a cuidadora, seja quem for, a pessoa, às vezes esconde a comida, às vezes deixa uma roupa de cama suja, às vezes não dá um banho adequado porque esse idoso não pode se levantar direito. Essa fase desumana, isso também tem punição, né? Exatamente. Não deixa de ser um abandono de incapaz. O idoso, apesar de estar dentro de uma residência, de um asilo, ele não está tendo a alimentação adequada, não está sendo medicado, ele não está tomando o banho adequado e tudo, cuidando de possíveis feridas. Isso não deixa de ser uma forma de abandono de incapaz, que é o quê? É aquela pessoa que não consegue mais, dentro das suas capacidades civis, se defender ou ter o seu próprio autocuidado. E a partir daí precisa dessas pessoas. Se por acaso o responsável por esse idoso começar a tratá-lo com desleixo, não olhando com bons olhos, isso também não deixa de ser um abandono de incapaz. E a lei veda essa prática, tanto pelo Estatuto do Idoso, com essa série de prerrogativas, quanto também pelo Código Criminal, que é o Código Penal. E existe punição para essas pessoas, e elas devem ser punidas. Dr. Lucas, às vezes um idoso, ele chega a um departamento público ou particular, uma informação, e aí acontece que às vezes tem outras pessoas na frente aguardando, e essas pessoas não dão oportunidade para esse idoso ir à frente. Esses idosos às vezes não têm uma informação adequada porque há má vontade. Isso também é uma discriminação, né? Exatamente, acaba sendo. A lei ela foi bem clara com atendimento imediato e prioritário. Essas pessoas não podem ficar sendo deixadas de lado. Se existem várias filas, existe uma que tem que ser específica para as pessoas idosas acima de 60 anos de idade. Então isso aí não tem como, não tem alternativa ou escapatória. Tantas instituições financeiras que geralmente têm longas filas, como o comércio geral, eles devem obedecer essa legislação do Estatuto do Idoso. Ela é bem clara, o atendimento é imediato e prioritário. Além do que, vedando essas formas de preconceito que existem na sociedade. Dr. Lucas, às vezes o idoso não tem condição de ir ao banco para receber, e aí o responsável por esse idoso entrega o cartão, a senha. Às vezes essa pessoa acaba desviando dinheiro, ou até mesmo imóveis, às vezes até filho ou filha, ou marido, seja quem for.
isso tem punição, porque isso é crime, né? É crime, Cida. E a pena é pesada. Ela é de 1 a 4 anos de reclusão. O próprio estatuto fez questão de especificar esses tipos de crime porque eles são muito comuns. Geralmente a gente percebe muito no banco, quando um parente ou um conhecido pega a senha desses idosos, ou mesmo golpistas que estão ali naquele momento, se aproveita da fragilidade da pessoa e pega o cartão e pega a senha, tirando todo o direito à aposentadoria, ou mesmo pessoas que invadem a casa desses idosos e tiram o patrimônio. Isso é crime, é desvio do patrimônio. Esse idoso está amparado pela lei. E ele, se ele sentir que está acontecendo alguma coisa nesse sentido de algo anormal, ele pode procurar os meios de defesa. Ele tem a delegacia do idoso, aqui em Cachoeiro, na verdade, é o Departamento de Polícia Judiciária, que fica lá no BNH. Ele tem o Ministério Público ali no Independência, tem a Defensoria Pública também, que fica no bairro Independência, além também de procurar outras pessoas que ele se sinta seguro, outros parentes ou amigos, para que ele consiga ter voz, que ele consiga defender os seus direitos, pois ele tem direito e ele pode questionar. Então, o cuidador, família, amigo, seja quem for, não pode reter cartão de crédito ou de débito ou cartão magnético, não pode... A procuração, alguém tem uma procuração, não pode vender os bens. De maneira alguma. Isso tudo é crime. E outra, se acaso isso acontecer e o idoso tiver medo ou não tiver condição física de ir buscar ajuda, um vizinho, alguém da família que não esteja morando na mesma residência, pode socorrer esse idoso? Pode fazer alguma coisa por ele? Sim, qualquer pessoa, principalmente às vezes vizinhos, que eles identificam, convivem mais próximo, eles têm essa facilidade de ver realmente o que está acontecendo com aquele idoso. Se você vizinho, se você parente, amigo, identificar que algum idoso está sofrendo alguma forma de violência, seja física, verbal, financeira, material ou até sexual, você tem mais do que o direito, você tem a obrigação de denunciar essa pessoa, esse algoz, para que isso não aconteça com essa pessoa, pois ela é frágil, esse idoso, ele não tem capacidade de gritar. E aí somos nós que temos a obrigação de procurar evitar que essas situações aconteçam e procurar as pessoas. Caso você não queira aparecer, existe o serviço do Disque Denúncia. Você pode, de maneira anônima, fazer a denúncia, dar endereço, nomes e tudo, para que essa pessoa, esse idoso, não continue sofrendo essas violências. Dr. Lucas, o que é interdição de idoso? Alguém pode interditar? Como é feita a interdição? Cida, esse é um instrumento muito perigoso e muito forte. Pelo seguinte, a interdição é quando o idoso realmente ele não responde mais pelos atos da vida civil. Ele não consegue mais, ele não tem capacidade cognitiva, ele não consegue falar, ele não consegue se expressar, ele perdeu o controle mental realmente. É o último caso de uma ação civil realmente, em que você entra com uma ação perante o juiz vai fazer uma audiência preliminar para ver se essa pessoa realmente ela está completamente incapaz dos atos da vida civil. E se o juiz entender assim, ao final terá uma sentença em que o curador, que é aquele que irá representar essa pessoa, responderá por todos os atos da vida civil desse idoso que no caso encontra-se incapaz. Então quer dizer que não é fácil e não é, eu quero interditar meu avô, minha avó, ou minha mãe, ou meu pai, não é por aí. De maneira alguma, e o principal, a partir do momento que você se torna o curador dessa pessoa, caso o idoso pratique algum ato que venha lesionar pessoas e tudo, você como responsável do idoso, você vai responder. Isso é muito importante. Não vai ficar no idoso, ele é incapaz, de maneira alguma. A partir do momento que você é responsável por ele, você também vai responder. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Dr. Lucas, conclua sua fala sobre interdição, que é muito importante para vocês, idosos, ficarem sabendo seus direitos. Sim, Cida, aproveitando a questão da interdição, seria interessante a gente fazer uma diferenciação da interdição para a procuração por poderes plenos. A procuração por poderes plenos, ela te dá uma representatividade para uma determinada pessoa. Mas os atos que o idoso continua praticando são normais,
dentro dos atos da vida civil, realmente, também se tendo responsável. Porém, a interdição, ela visa o quê? A anular esses atos da vida civil do idoso, no sentido de que ele não vai poder mais praticar nenhum ato. E os atos que ele praticar, eles são todos nulos. Ele não vai responder mais por aqueles atos. Daí surge a grande responsabilidade do curador, que é aquele que vai representar esse idoso, de assumir para ele todos os atos que o idoso praticar que venham a lesionar o patrimônio de terceiros. Bem como o próprio também do idoso, né? Doutor Lucas, mas o João, que é o idoso, o senhor João, o idoso, e a Joaquina, que é a cuidadora, ou é a filha, ou é o filho, ou o marido, ele quer ou ela quer, a pessoa quer interditar aquele idoso, mas a família é grande, é possível? Você acha que esse idoso, que não tem problema no momento, fica à mercê desta preocupação, fica à mercê de que eu serei interditado por esses dois filhos? Será que a justiça, mesmo ouvindo esse idoso, vendo que não tem nada diferente, nada de doido, nada de anormal nesse idoso, você acha que a justiça dá um parecer final, vai interditar? É muito importante destacar que a ação de interdição, ela não basta falar, essa pessoa é incapaz, acabou, a pessoa já está interditada. Muito pelo contrário. Ela é um procedimento que tem vários pormenores e o principal deles é um perito judicial. O juiz vai nomear um perito, geralmente é um médico, psiquiatra, para poder fazer um laudo daquela pessoa e saber qual o grau de incapacidade dela. Porque muitas vezes ou ela não é incapaz, ou é incapaz relativamente para alguns atos, e não todos. Então é muito importante isso, você não precisa ficar já com grande receio, porque primeiro você vai passar por um médico técnico que é da confiança do juiz, não é um médico da confiança da pessoa que está te interditando, né? Que provavelmente macularia todo o procedimento. Então isso é muito importante, não é do nada, é um procedimento demorado, que requer muitos cuidados. O juiz nomeia um defensor público, se for necessário, como curador da própria pessoa que está sendo interditada. Você também não precisa ficar receio, eu não tenho condição de pagar advogado. O juiz vai nomear um defensor público, que é uma pessoa capacitada pelo Estado para te defender. E além disso, o próprio Ministério Público funcionará como fiscal da lei. Ele fiscalizará todo esse procedimento, dando ainda maiores garantias para essa pessoa que possa achar que esse procedimento é leviano, que não tem fundamento. Curador. O que é curador? O curador é a figura da pessoa que vai buscar a interdição desse idoso que está com alguma incapacidade, realmente. E assim que o juiz considera que a pessoa realmente está interditada, esse curador será o responsável por todos os atos da vida civil desse idoso. Então é uma responsabilidade muito grande, porque se o idoso praticar alguma coisa que venha ferir patrimônio de terceiro, é o curador o responsável. Ele fala não apenas pelos atos que o idoso venham a lesionar terceiros, mas também por todos os atos da vida civil dessa pessoa, no sentido de contas bancárias, patrimônio e tudo, inclusive com prestação de contas também, da CIDA. Essa pessoa tem que prestar contas para o Poder Judiciário. Então sou curador, vou mexer com dinheiro, vou gastar como eu quiser. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Existe o dever da prestação de contas. Você, curador, não pense que só curador é suficiente eu ir lá no banco, sacar o dinheiro e pronto. Muito pelo contrário. Você tem uma obrigação e o dever de prestar contas, inclusive para o Poder Judiciário e Ministério Público. E isso, inclusive, se o Poder Judiciário entender que você de alguma forma está sendo leviano e desviando o patrimônio dessa pessoa, você pode ser penalizado, tanto pelo Estatuto do Idoso quanto pelo Código Penal. E se isso estiver acontecendo com você ou com alguém da sua família, denuncie, porque isto é crime. Doutor, o que era auxílio pago pelo INSS? O que acontece? A lei ela é bem específica para as pessoas que se aposentam pela aposentadoria por invalidade, que essas pessoas não tenham condições da sua própria manutenção e dependam de um terceiro, de um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria. A lei é muito específica para os aposentados por invalidez, mas
O Poder Judiciário entendendo que não apenas essas pessoas possuem restrições, mas outras que se aposentam por idade ou por tempo de contribuição e que venham a ter uma condição de necessitar de um terceiro, elas também podem pleitear esse auxílio de mais 25% sobre o valor que recebe de aposentadoria, tá? Mas isso, infelizmente, as pessoas vão ter que recorrer ao Poder Judiciário para pleitear, porque o INSS não vem dando. Mas não vem dando porque o senhor acha que são muitos os pedidos ou porque não acha que é necessário? Na verdade, é porque o INSS segue à risca a lei. E a lei ela é específica, ela fala que os 25% é somente para aposentadoria por invalidez. Então, eles vêm seguindo essa rotina. O Poder Judiciário, eles possuem um dinamismo e um poder muito maior. E com base em princípios, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, eles entendem que esse benefício pode se estender também para aquelas pessoas que se aposentaram por tempo de idade ou mesmo por contribuição. Tá, então quer dizer que o seu João, ele se aposentou por motivo de saúde e aí ele tem direito a esse percentual? Exatamente, porque ele aposentou por uma questão de saúde, por invalidez. Se ele tivesse sido por idade ou por tempo de contribuição, aí a lei não é específica quanto a essas duas alternativas. E aí surge realmente a necessidade de procurar o Poder Judiciário para você conseguir a concessão desse benefício. Doutor Lucas, o Estatuto do Idoso ele é bem rigoroso, né? Ele respalda muito bem os idosos. Sim. E muitas pessoas acham que o Estatuto do Idoso é só mais uma leizinha que no nosso país não precisa cumprir. Não é assim, né, doutor Lucas? Não é assim, Cida. Se você tiver oportunidade, internet ou mesmo o próprio código em casa, eu sugiro que todos os idosos leiam. Não é uma lei cansativa, não é tão extensa, para que você possa realmente conhecer os seus direitos e a partir de então exigi-los. Pois é direito, não é questão, é o que eu costumo falar, Cida, não é uma questão de valor, é uma questão de direito, é algo imensurável e você não pode deixar que as pessoas passem por cima. Vocês lutaram muitos anos para conseguir uma lei tão benéfica e não pode ser deixada ao acaso, ela tem que ser aplicada realmente e exigida. E você, o senhor, a senhora, merecem essa exigência que seja aplicada. Mas se você não conhecer, não vai adiantar de nada. Então, por isso que é muito importante que vocês leiam a lei e tenham conhecimento. Eu observo que em algumas cidades, inclusive aqui em Cachoeira de Itapemirim, que alguns idosos, às vezes até mesmo no meio de transporte, dentro do ônibus, tantos jovens sentados não dão lugar a esse idoso sentar. Às vezes na rua para atravessar. Esse amor próprio, essa atenção aos idosos, eu acho que se perdeu. Então, existe também o lado humano, né, doutor Lucas? Não é só a lei, né? Não, infelizmente as pessoas estão se tornando muito egoístas realmente e não estão pensando que no futuro elas também vão ser idosos. E acredito que aí é que elas vão querer realmente que os direitos dos idosos sejam aplicados, mas aí vai ser tarde, porque os novos vão continuar sendo egoístas e praticando os mesmos atos do passado, que eles praticavam. E infelizmente isso acontece. Existe a questão legal, mas também a questão moral. E não é porque não está na lei que eu vou deixar de aplicar. Se existe uma questão moral, do bom senso, de concessão da minha cadeira, de ajudar a atravessar a rua, acredito que isso não vem de maneira alguma a reduzir, muito pelo contrário, só vem a somar ao ser humano, tanto a esse idoso quanto a essa pessoa que está concedendo essa ajuda, cedendo a mão para realmente poder auxiliar no que for necessário. Até porque, se Deus quiser, chegaremos nesta melhor idade. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Lucas, os idosos têm os seus direitos, mas têm os seus deveres, né? Sim, e esses deveres, eles não são apenas legais, mas também morais. Por exemplo, a questão do voto é um dever moral. Legal, eles não têm mais essa obrigação, mas moralmente eles têm o direito e a obrigação também de escolherem bons representantes para representá-los, para poder construir um posto de saúde, a escola, a questão comunitária. Eles têm deveres, por exemplo,
com a própria família. É muito comum, às vezes, o casal de idosos, um idoso é acamado, o outro não. O próprio idoso, que ainda tem condições de sua capacidade civil, ele também pode responder por abandono de incapaz. Se o cônjuge, no caso, ou qualquer outra pessoa da família, está em uma condição de que não pode se autossustentar, esse idoso tem a obrigação também. Isso é muito importante, que é um reflexo. Por um lado, a gente olha muito para o idoso, mas o idoso também pode ser essa figura ativa de abandonar uma pessoa incapaz na família. Tem a questão do dever com a comunidade, o dever de comunicar às autoridades em caso de identificar alguma questão, alguma lesão com outro idoso, ou alguma forma de violência contra outras pessoas. São uma série de deveres realmente que apesar da idade persistir e existir, essas pessoas também continuam com essas obrigações. Não é porque chegou na boa idade, na melhor idade, que eles vão deixar de cumprir o seu papel civil. Doutor Lucas, a melhor idade, seus direitos, seus deveres, mas nesta fase dos deveres, abuso sexual contra a menor ou contra até mesmo a esposa que já está velhinha ou qualquer outra pessoa, isso também é crime. Exatamente. Com o papel que a mídia vem exercendo é fundamental, porque agora nós realmente estamos vendo o que acontecia por baixo dos lençóis, né, da sociedade. Infelizmente, o abuso sexual é algo que acontece não apenas com pessoas da mesma idade, mas com netos, com sobrinhos, e isso é um ponto muito importante porque as famílias precisam estar atentas. Às vezes a gente olha, quem vê cara não vê coração, e a gente não sabe o que realmente aquela pessoa é capaz, e quando vê, às vezes é tarde demais. É muito importante verificar sinais de crianças ou mesmo de pessoas já adultas, caso ocorra alguma alteração de ânimo, de comportamento, procurar saber o que está acontecendo realmente, porque isso pode acontecer. Não é porque tem uma idade mais elevada que essa pessoa também não vai praticar crimes, né? Quando o filho deste idoso ou filha deste idoso não paga a pensão, este idoso tem que ser responsável? Tem sim, Cida. Isso é um ponto um pouco controverso, porque realmente as pessoas não aceitam essa condição. Acham que o filho e a filha que fizeram um neto, eles têm a obrigação plena sobre isso. Mas chega um determinado momento que o filho ou a filha não tem condição realmente, não tem a capacidade de subsistir às necessidades que o filho exige. E aí busca-se pela linha da ascendência, que é o quê? Vai aos avós. Caso os pais não tenham essa condição realmente, surge a obrigação para os avós pela manutenção desse neto. É uma questão legal, está na lei isso, e os avós eles têm que cumprir, sob pena, inclusive, de prisão. É algo sério. Então, realmente, é necessário que os avós conversem com seus filhos para que os netos não fiquem em uma condição de debilidade. Porque caso aconteça, realmente eles podem sofrer sanções criminais por isso. Doutor Lucas, a gente acaba observando tantas coisas boas, né? Mas, infelizmente, as coisas ruins sobressaem de uma força tão grande, e a gente acaba vendo tanta coisa, a gente acha que com a gente não vai acontecer. E é por este motivo que eu estou alertando e pedindo a sua atenção também, porque alguns idosos, às vezes, até mesmo separados, viúvos, sozinhos, do sexo masculino principalmente, eles acabam observando que a mentalidade dele sexual está muito aflorada, e aí acaba acontecendo esses abusos sexuais com criança. Então, isto é uma coisa que precisa alertar sim, e as pessoas, alguém da família tem que ficar observando esse idoso, né? Precisa, porque infelizmente vem acontecendo. Não é porque é idoso e tudo que não vai praticar um delito. Qualquer pessoa é passível de estar praticando um crime, seja uma criança, um adulto ou um idoso. Então todos realmente podem praticar isso, e é importante que a família verifique a alteração de ânimo dessas pessoas, da criança, de um jovem ou de um próprio idoso, porque todos estamos passíveis de serem realmente ou abusados ou sofrer algum tipo de crime realmente praticado por esse idoso. Isso é possível acontecer. O programa Olho a Olho com Cida Campos está chegando ao fim, e eu quero que você, idoso, idosa,
senhores e senhoras, mocinhas e mocinhos, porque para mim vocês serão eternas crianças. Eu deixo o meu abraço, o meu carinho, viva com muito amor, com a vida saudável, se alimente bem, se cuide, faça suas caminhadas, pegue um solzinho, pegue um ar puro, sejam muito amados. Eu deixo o meu extenso abraço a todos vocês, não só do Espírito Santo, mas sim de todo o Brasil, de todo o mundo. Idoso merece carinho, atenção, cuidado, muito amor, muito chamego, muito cheiro. Um beijo no coração de vocês. Dr. Lucas, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre e essa grande parceria. Estou à disposição, Cida, de caso apareça algum telespectador com alguma dúvida jurídica e tudo, estou à disposição. E lembre-se, se você estiver com receio de fazer uma denúncia, ver que alguém está sendo lesionado, não há problema. Liga para o 190, o 181, faça a sua denúncia, é anônima, você não vai ser identificado, você não vai sofrer represárias, mas as autoridades precisam saber que esse idoso está sofrendo. E aí elas vão poder realmente atuar. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem.